Boa noite, meus queridos. Amém. Realmente uma grande honra estar com vocês aqui essa noite, mas também uma grande honra estar quase chegando no fim da minha maratona. O Senhor tem me levado em buracos e lugares que às vezes você não está planejando como missionário, onde que Ele nos coloca no dia a dia. E logicamente nós temos que estar aberto à sua palavra, como nos diz. Obrigado, pastor. Como a palavra nos diz em Salmos 32, versículo 8, que eu instruirei, eu ensinarei e eu guiarei você com meus olhos. Então, se nós ficarmos com os nossos ouvidos abertos às palavras do Senhor, o que Ele quer dar instrução, Ele quer nos ensinar e Ele quer nos guiar com seus olhos. Bem, isso daí é uma coisa que quando eu venho ao Brasil, logicamente, eu estou retornando segunda-feira, tenho que sair de São Carlos às 3 horas da manhã e dirigir para São Paulo e vou estar embarcando às 10 horas, retornando aos Estados Unidos. E logicamente eu estou em outros preparativos, porque Deus leva a gente de um lado para outro. E eu estarei indo no mês de junho para Montreal, no Canadá, e também para Toronto, onde estarei fazendo 2 seminários relacionados com o mesmo assunto que nós falamos aqui, relacionado com a família, para 2 igrejas brasileiras, uma em Montreal e a outra em Toronto. Nós temos o nosso povinho esparramado em tudo quanto é lugar. Até mesmo na mesma cidade que eu resido, em Largo, na Flórida, temos uma igreja brasileira. Então o Senhor tem sido muito bom para conosco, como o pastor disse aí, tivemos numa maratona imensa, com 2 palestrantes e logicamente quando um palestrante vai embora, que nem segunda-feira passada, levei o pastor Bob Brubaker de retorno para São Paulo, mas no caminho paramos numa igreja de Granja Viana e ministramos até às 10 horas da noite e depois fomos para o aeroporto, que foi uma bênção. Bem, enfim, eu acabo de retornar ontem, às 9 horas. A gente fica cansado quando a gente imagina dirigir, não é? Mas quando você fala dirigir de ônibus para baixo, para cima e mesmo de avião, eu estava em Florianópolis e retornei ontem, de lá que eu estava ministrando na igreja presbiteriana do bairro de Estreito, lá em Florianópolis. E eu tinha uns planos para a minha vida, mas Deus tinha outros planos secundários que eu não estava planejando. E, logicamente, eu quero entrar nas Escrituras, é a razão pela qual nós estamos aqui essa noite. E eu tenho feito uma série de ensinamentos relacionados com idolatria. O que é idolatria? Aonde que a idolatria é aplicada e, logicamente, aonde que a idolatria está presente na minha vida. Logicamente, idolatria, ela tem o tema que quando nós falamos da palavra idolatria, que vem do grego, e a palavra no grego para idolatria é idolatria. Ou seja, ídolos e latria, que vem do verbo latreum, do grego também, que quer dizer adorar. Ou seja, adorar ídolos. E, logicamente, quando nós falamos relacionado com adorar ídolos, às vezes nós temos a concentração que idolatria nas nossas vidas é somente relativo a algo que aconteceu na outra denominação, naquela outra igreja que tem imagens, estátuas, enfim, no Israel, com seus deuses, e às vezes nós, como os crentes, esquecemos o que realmente é a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 25, que é que nós substituímos o Deus verdadeiro, trocamos ele por coisas criadas. Ou seja, idolatria é algo que nós criamos com as nossas mãos, com as nossas mentes. Enfim, é efetivo aquilo que nós adoramos e veneramos. Idolatria tem 3 formas. Tem a física, tem a mental, ou que seja na alma, e tem a espiritual.
Logicamente, o Senhor proíbe completamente o seu povo, Israel, quando sai do Egito. Em Êxodos capítulo 20, às vezes a gente olha a palavra do Senhor e nos 10 mandamentos, os primeiros 4 versículos é relacionado com essa palavra idolatria. Tu não terás outros deuses senão a mim. Deus queria que o seu povo fosse um povo limpo e fora de outros deuses que ali estavam presentes. Então, logicamente, Israel pecou contra Deus. Pecou contra Deus nessa área de idolatria. E nós, quando nós paramos para refletir em nossas vidas, que também nós pecamos contra Deus nesta área em nossas vidas. Interessante que domingo sim, domingo não, provavelmente o primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia, e eu acho que dentro do costume presbiteriano, e ao primeiro domingo do mês, que celebramos a Eucaristia, ou seja, a Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo dando as indicações na Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em particular, as Escrituras diz claramente que nós devemos examinar as nossas vidas antes de nós tomarmos a Santa Ceia. E essa palavra examinar no grego, e eu tenho uma sobrinha que é formada em biologia, microbiologia, aqui na Unesp, em Araraquara, e ela fala, tio, eu aprendo a estudar a respeito de células. E eu falei assim, mas o seu olho nu aí, você não dá para ver essas células, você tem que estudar. E logicamente, a minha sobrinha estando nessa área de microbiologia, você tem que colocar certas coisas debaixo do microscópio. E a palavra que o apóstolo Paulo está usando aí em 1 Coríntios 11, versículo 28, que nós devemos examinar as nossas vidas da mesma forma que o médico coloca essas partes que fazem a biópsia do corpo, seja do fígado, ou seja, qualquer parte do corpo humano, para que ele possa estudar para ver se essas partículas do corpo humano são ou não são malignas. Logicamente, é sempre bom quando nós fazemos uma biópsia e ver no lado negativo e não no lado positivo. Então, examinar as nossas vidas, como é que nós podemos examinar as nossas vidas? Nós temos que colocar as nossas vidas debaixo do microscópio da palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós não colocamos as nossas vidas debaixo do microscópio da palavra do Senhor antes de tomar a Santa Ceia. E o que é que acontece? O apóstolo Paulo dá advertência claramente. Esta é a razão pela qual existem doentes entre vocês e muitos até morrem porque simplesmente não distinguiram e não fizeram a identificação debaixo da palavra do Senhor, debaixo do seu Espírito, confessando os pecados antes de participarem da Santa Ceia. Mas, Ângelo, por que tudo isso se nós estamos falando relacionado com a idolatria? Meus queridos, como as Escrituras nos diz que nós trocamos as coisas criadas, trocamos o Criador, em vez de ter o Criador em nossas vidas, nós colocamos coisas criadas com as nossas mãos. E, logicamente, quando nós temos idolatria que nós criamos com as nossas mãos, nós criamos com as nossas mentes e até mesmo com os nossos espíritos. Idolatria, e já que é um mês de maio e nós temos falado muito a respeito da família, eu quero que os pais que estejam presentes notem a consequência desse pecado na vida da família, na vida da comunidade, na vida da igreja e também na vida da nação. Porque às vezes nós temos uma tendência de ignorar esse pecado de idolatria e a consequência que tem nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós vamos lá eu gostaria de ler no primeiro capítulo de Reis, capítulo 11 de Reis, em 1 Reis,
1 Reis, capítulo 11, e vou estar lendo em versículo 1. O rei Salomão, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, eram mulheres moebitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não podem tomar mulheres dentre esta nação, porque elas os farão desviar-se para a seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para os seus outros deuses. E o seu coração já não estava totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, a repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai. Meus queridos, vamos orar. Pai, é ótimo estar na sua presença, principalmente, Senhor, estar olhando em sua palavra algo de grande importância que podemos aprender, aplicar em nossas vidas, aplicar no nosso viver. Senhor, para que as nossas famílias sejam puras, sejam limpas dessas maldições relacionadas com a idolatria. Pai, abre os nossos corações, mostra o que realmente nós somos perante a Ti, para que possamos ser limpos e puros, porque Tu desejas a verdade no íntimo. Tu és um Deus que vê o que realmente nós somos e como nós operamos. Pai, somos criaturas caídas e falhadas e muitas vezes, Senhor, tomamos e fazemos a mesma forma que esse Salomão fez. E somos desobedientes muitas vezes em nossas vidas. Pai, agradecemos pelo perdão que temos no Cordeiro de Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que morreu para nos limpar e nos purificar. Pai, peço a Ti que essa noite visite a nossa presença. Pai, visite as nossas mentes, os nossos corações com o seu Santo Espírito. Revele, Senhor, realmente o que somos. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aqui nós temos nessa passagem das Escrituras, nós temos Salomão, filho de Davi. Logicamente, as Escrituras falam claramente que Davi era um homem, somente o único homem que tinha o seu coração voltado a Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode ter um pai que tem o coração segundo voltado a Deus, tem um filho como Salomão, que Deus abençoou imensamente a vida dele no início, como rei. E chega no final da sua vida, porque ele virou seu coração contra a obediência da palavra de Deus. E muitas vezes, nós nem sabemos como é que nós entramos na desobediência da palavra de Deus, porque simplesmente nós não queremos obedecer. O prazer da carne é imenso, o prazer da carne traz satisfação. E quando nós vimos a quantidade de mulheres que Salomão tinha, eu não sei se tinha Viagra naqueles dias, mas meus queridos, era uma coisa dificultosa para você pensar essa quantidade de mulher que esse homem tinha. Mas o ponto essencial que nós devemos aprender como pais e também como mães, porque estamos falando da família, estamos falando das influências e das causas que o pecado traz adentro da família. Nós vemos que Davi, sendo um homem de Deus, não que ele não caiu, não que ele não falhou, mas
Talvez até mesmo que ele deu o exemplo para esse Salomão, e a gente sabe que Davi provavelmente deu o seu coração como um exemplo para esse filho Salomão. E no início de sua carreira, Salomão era um homem que seguia a Deus. E Deus, logicamente, o abençoou imensamente. Não somente com sabedoria, que as Escrituras nos diz que Deus deu sabedoria, mas Deus deu algo de grande importância a Salomão, que foi o quê? Riqueza. Eu não sei se Deus deu essa quantidade de mulher para Salomão. Quando nós estamos consumidos na carne, nós estamos consumidos no pecado, e quando Deus colocou uma proibição ao povo de Israel para não ficar contaminado com as nações que ali existia, tinha uma certa razão. Porque isso é exatamente o que aconteceu com Salomão. Muitas vezes nós olhamos nomes aqui, e a gente tem uma dificuldade de lembrar, mas quem é essa nação? Por exemplo, Moabitas. Quem que é esse povo, esses Moabitas? Quem que são esses Amon ou Amonitas? E muitas vezes nós temos que parar, estudar e voltar no contexto das Escrituras lá atrás. E ver a razão pela qual Deus proíbe certas coisas. O pecado, meus queridos, e logicamente nos Estados Unidos, nós temos uma tendência a dizer que o pecado é como uma bola de neve. Deixa eu ver as mãos das pessoas que já viram bola de neve e sabem o que eu estou falando. Bola de neve. Quem brincou com a neve, fez bola de... Temos algumas pessoas. Mas logicamente o número é tão grande que eu tenho que mudar o sentido da bola de neve. A bola de neve você pega igual aquele negocinho, aquela raspadinha, aquele gelo, e eles colocam colorante, né, que fica doce para os nossos lábios. Mas quando você acaba de chupar todinho aquele negócio doce, fica aquele monte de gelo na mão. E a bola de neve não é nada mais do que isso. Você acumula, aperta ela, depois você começa a rolar e joga na neve, ela vai agarrando a outras neves. Mas se o seu conceito, você não compreende esse crescimento da bola de neve, é como o algodão doce. Aquele rapazinho pedala aquela maquininha cor-de-rosa ou azul, que tem açúcar, que tem álcool, e logicamente aquilo só vai aumentando. A verdade é, meus queridos, o pecado, se nós não cortarmos na raiz, ele tem uma tendência de aumentar. E às vezes, quando ele aumenta em grande quantidade, existe grande catastrófico desastre que acontece, porque nós não cortamos na raiz. Se Salomão tivesse sido obediente à palavra do Senhor e simplesmente levado que ele não era permitido a casar com essas mulheres, provavelmente Israel seria uma nação diferente. Mas não é o caso. O caso é que ele cedeu a esse pecado. Por exemplo, duas nações a qual a gente sabe muito bem, que é Moab e a outras, nós temos Ruth, que é Moabita. Nós temos Amonitas. E quem são essas duas nações? Essas duas nações não são nada mais que duas filhas de Ló. Quando Abraão separou-se de Ló, Ló foi, logicamente, para a cidade de Sodoma e Gomorra. Não tem nada de errado ir a Sodoma e Gomorra. Mas quando nós vamos aonde está o pecado, provavelmente a contaminação do pecado vai afetar a sua vida. Por isso que nós devemos proteger os nossos filhos e as nossas filhas e não permitir certa coisa que aconteça com o pecado. Logicamente, Ló estava ali, e a gente sabe a história muito bem, que Abraão estava fazendo um negócio com os anjos do Senhor que iam destruir Sodoma e Gomorra. Bem, a verdade é que os anjos do Senhor vieram na cidade de Sodoma e Gomorra e estavam tentando entrar quando os outros homens observaram esses homens entrando dentro da casa de Ló. E, logicamente, esses homens vieram em busca e, provavelmente, por causa do pecado, dá esses homens para nós. Homossexuais, provavelmente, mas não sabiam que eram anjos do Senhor. Encurtando a história, nós sabemos que Ló ofereceu as suas filhas. Não, leve as minhas filhas, mas deixe esses homens em paz. Nós notamos como a mente do homem fica contaminada no pecado. E aí, o que acontece? O final de tudo é que Deus, dentro da sua graça, por causa de Abraão, que foi intercessor pelo seu sobrinho,
levou, logicamente, a sua mulher de Ló, virou um pilar de sal, porque o coração dela estava voltado a Sodoma e Gomorra. Mas o pai e as 2 filhas conseguiram sair. Mas porque essas filhas aprenderam onde que está o pecado, passou a ser parte da vida delas. E que é que aconteceu? Elas entraram numa caverna, simplesmente embriagaram o seu pai. Uma foi e deitou-se com o pai, teve relação com o pai, e aí nós temos o nascimento de um menino que é Moab. E a outra filha, no outro dia, deixou o pai embriagado e dormiu com o pai também, e teve um outro filho que se chama Amon. 2 filhas, 2 filhos, Amon e Moabitas. E essas são as nações que Deus não queria que Israel tivesse conexão. Por quê? Porque são filhos de incesto. Deus não queria que Israel ficasse contaminado dessa forma. E provavelmente, sem dúvida, Salomão sabia disso. Mas o prazer da carne nos engana e o inimigo nos engana. Porque às vezes ele traz o prazer da carne e existe um anzol, existe uma fisga pela qual ele vai buscar. Então, aonde é que nós conectamos? Os deuses que veio a Israel, veio através das mulheres de Salomão. E é um outro estudo em si, porque eu não quero nem entrar nesse momento, que fica uma outra história um pouquinho mais avançada. Aí que nós começamos a compreender e entender, 400 anos depois, como é que Elias entrou no cenário contra os deuses que tinham infestado o Israel. Só que Deus, dentro da sua graça, prometeu certas coisas para o seu povo. E em Deuteronômio capítulo 28, de versículo 1 ao versículo 14, nós temos as bênçãos do Senhor quando nós somos obedientes à palavra do Senhor. Mas do versículo 15 ao versículo 68, temos as maldições do Senhor ao seu povo. E Israel não estava isento disso se tivesse desobediência. Salomão trouxe todas essas mulheres e trouxe os seus deuses, e foi exatamente o que aconteceu em Israel. Israel estava contaminado com deuses. A terra estava poluída, idolatria estava no coração do povo. Mas, Ângelo, essa idolatria estava em Israel, aonde que existe o relacionamento entre essa idolatria e a minha idolatria que você estava falando? A idolatria física, a idolatria mental ou da alma, ou a idolatria espiritual. Deixa eu ver se eu explico um pouquinho nesse ponto, porque é de grande importância na família. Da mesma forma que Salomão, através das suas mulheres e através da desobediência, trouxe a idolatria física dos deuses em Israel, a qual Israel sofreu muito por causa dessa idolatria, porque Deus simplesmente falou, e eu não permito isso. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, não permite, Deus não permite idolatria na sua vida e nem na minha vida. Por isso que quando nós vamos à Santa Ceia do Senhor, nós temos que examinar, existe idolatria na minha vida? Não, talvez você não tenha imagens, talvez você não tenha um santuário como existia em Israel. E, logicamente, Salomão, porque era um homem rico, construiu altares e santuários para esses deuses das suas mulheres. Mas nós também, como crente, às vezes temos a tendência de construir altares em nossos lares e nossas vidas para os nossos filhos. Se idolatria foi uma coisa física que Deus proibiu, o inimigo utiliza outras formas de idolatria em nossas vidas. E eu estava no Rio de Janeiro com o Al Baker, e ali ele falou para mim, Ângelo, já que eu estou aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha o sábado pela manhã de folga antes da gente iniciar na Igreja Presbiteriana de Vila Jardim, o nosso seminário, que nós realizamos aqui,
Da mesma forma, falou, eu gostaria de ir na praia de Copacabana e botar meu pé na água ou até mesmo correr. Logicamente, Al Baker era um homem que corria todo dia. 4 horas da manhã já estava em pé, 5 horas bebendo café que nem um louco para poder acordar, né? Aí esticando o corpo e depois saía correndo. 6, 8 milhas, 8, 10, 12 quilômetros. Ia para tudo quanto é lado. Foi interessante que ele falou para mim, Ângelo, você não acredita o que aconteceu para mim? Um dia que eu estava correndo, eu estava em Tóquio, no Japão, e eu saí, eu não olhei bem a estrada, o endereço onde que eu tinha que ir sair. Eu fiquei rodando ao redor daquele lugar por 4 vezes, foi 4 horas até que eu podia achar aquela casa. Mas isso não aconteceu no Rio de Janeiro, porque eu levei ele na praia de Copacabana e falei, olha, eu não quero que você vá para a Rocinha nem para o Alemão, você vai correr aqui, ó. Onde que eu estou te vendo. E aí ele saiu correndo e eu estava ali. E quando eu estava ali, eu estava observando uma coisa maravilhosa que os homens observam. E as mulheres também observam. Principalmente as jovens. As meninas, aquele corpo maravilhoso, aquela beleza. Puxa vida. Enfim, uma coisa maravilhosa que cobiçamos muitas vezes como jovens ou como homem. E aquelas meninas com corpo maravilhoso, aquele jovem que parecia um Tarzanzinho, aqueles corpos de borracha, aquela coisa mais linda. Meus queridos, vocês acham que eles estavam ali, louvando a Deus e dizendo, como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, aqui, Senhor, está o seu corpo, aonde que é o seu santuário, onde que a sua presença está. Vocês acham que era isso que eles estavam falando? Não, meus queridos, eles estavam cometendo idolatria. Olhe para mim, olha que coisa maravilhosa que eu tenho para oferecer. Sim ou não? Quando a gente vai num concerto de música e a gente vê aquele cantor e aquele, parece, né? Até aquele monte de idiota batendo palma, tudo alegre, e ele lá no palco, envoroçado. Será que ele está voltando tudo aquilo para a glória do Senhor ou para a sua glória? Acredito eu que é para a sua glória, seu nome. Deus não existe naquilo. Idolatria emocional, idolatria da alma. Talvez a pessoa fale assim, Ângelo, olha, eu não sou cantor. Ou talvez você jogue esportes. Quantos jogadores de esportes que fazem idolatria da sua carreira, essa idolatria emocional, essa idolatria da alma, que se eleva acima de tudo. Devemos parar e refletir. Mas você fala, Ângelo, olha, eu não canto, eu não jogo futebol, eu não tenho um corpo igual aquelas meninas ou aqueles meninos. Vamos entrar um pouquinho mais profundo. Suponhamos que você é um homem que Deus deu negócios para a sua vida. Será que os seus negócios, talvez esse negócio seu, e acredita que devemos trabalhar, ganhar o nosso sustento, mas quantas pessoas que você conhece que se enterram no seu trabalho, que o seu trabalho é mais importante do que a sua família, a vida dos seus filhos. Então aquele trabalho, que é uma coisa digna, passa a ser idolatria. Mas você fala, Ângelo, eu não sou rico, não tenho nem trabalho, eu não tenho que trabalhar desse jeito. Mas talvez você é uma dona de casa. E como dona de casa, às vezes eu estava em Florianópolis, não vou mencionar o nome, mas eu vou te falar uma coisa, e eu me senti num lugar totalmente estranho com relação das coisas que eu ali vi. Mas talvez você é uma dona de casa, que tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que estar no caminho. Eu olhei para a senhora, eu falei, por favor, eu levanto muito cedo, eu preciso do meu café para poder acordar, para ler a palavra, para estudar. Dá para você deixar aquele cone plástico para mim com a canequinha. Eu já levei minha canequinha plástica, só preciso do cone para esquentar a água ali no bule ali, no fogão a gás e botar no meu café, eu já estaria satisfeito. Não põe a mão, não gosto que bota as coisas na minha mão aqui na cozinha. Falei, um cone plástico? Será que essa casa, será que esses pertencentes,
esse amor pelo materialismo é idolatria? Enfim, meus queridos, o que é idolatria na sua vida? É seus filhos? Será que o nosso orgulho que nós temos para os nossos filhos? Nós queremos filhos que sejam bem educados. E é uma coisa nobre ter filhos educados. Mas será que quando nós começamos a colocar tudo isso num prato celestial, tira o lugar do Senhor, e tu não terás outros deuses senão a mim? Será que essas coisas criadas nas nossas mentes, nos nossos corações, não é nada mais que idolatria? Por isso que devemos examinar as nossas vidas. O que é realmente idolatria em mim? Será que a sua segurança financeira, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer? A minha segurança financeira, será que aquilo é idolatria? Será que o seu medo não é idolatria? Que aquilo tem lugar supremo de Deus, que Deus não pode penetrar? Quantas pessoas que eu converso têm medo de entrar num avião, porque o avião, eu vou morrer, eu vou isso, eu vou aquilo. Se você está em Cristo Jesus, até é bom que você morra, que você está indo para a Avenida São João, número 14. E lá eu tenho mansões para você. Será que esse medo é idolatria? Então, essa idolatria ou ela é física, ou essa idolatria ela pode ser mental, que logicamente de suque, da onde temos a palavra psicologia, de suque, a mente. E logicamente eu estou me referindo à mente em todas essas áreas, mas agora eu vou tocar numa outra área de grande importância e o tempo está escasso. Mais 5 minutos, pastor. Idolatria espiritual. Ângelo, é possível? Eu acredito que é possível. A palavra de Deus é um livro de instruções. Eu amo a palavra do Senhor porque traz instruções para mim. Mas quando eu tenho que louvar esse meu Deus, eu sei que meu Deus não é páginas e papéis. Ele é espírito e verdade. E nós devemos amar esse Deus em espírito e em verdade. É isso que muda as nossas vidas, esse louvor em espírito e verdade. A verdade é, meus queridos, que eu posso cometer idolatria espiritual com a própria palavra do Senhor, porque eu estou substituindo a sua palavra pela sua presença. É uma coisa dificultosa para nós que estamos no ministério, que devemos parar e refletir o que é idolatria na minha vida que está tirando o lugar desse Deus. Logicamente, onde que eu estive, eu acredito que Deus é um Deus soberano, é um Deus que trabalha na vida do seu povo, é um Deus que guia. Eu te darei instruções, eu te ensinarei, eu te guiarei com meus olhos. Meus queridos, eu fui a Florianópolis, porque eu já tinha uma igreja agendada. Mas o custo era muito alto e eu não podia voltar atrás. Quando eu me comprometo de uma coisa, qualquer que seja o preço, eu vendo até tudo que eu tenho para me comprometer com aquilo, para não ter falha na minha vida. E eu fui com a determinação para ministrar. E fui com todo o meu coração para ministrar. E tem um casal em Florianópolis que eu estou trabalhando há anos e anos e anos. Na verdade, mais de 20 anos. E toda vez que eu venho ao Brasil, que eu vou ao sul, ou seja, em Joinville, Santa Catarina, que eu ministrei lá, em Blumenau ou Florianópolis, eu fico com esse casal. E interessante que a mulher do meu amigo fala, Ângelo, você não acredita, mas o meu marido precisa de Deus. Eu olho para ela no meu coração, né? Você não? E venho trabalhando com essa família aí 20 anos. Só que algo aconteceu. Ele me ligou aí 2 semanas atrás, na verdade, passou um e-mail para minha mulher, falou, nós não vamos estar aqui em Florianópolis para você ficar. Falei, ixi, onde que eu vou dormir? Qual é a ponte que eu tenho que achar um lugar para dormir agora?
Mas ele falou, Ângela, minha filha está aqui, você pode ficar aqui. Eu achei uma coisa meia, não é uma coisa boa você colocar-se numa posição, você tem que fazer abstinência de tudo que aparece ser o mal. Nunca coloque-se numa posição que dá impressão ou a causa para o pecado, senão em ação na boca de alguém. Eu nunca permito a minha filha a ir lugares aonde que não existe essa abstinência. Logicamente, eu achei que não era uma coisa boa. E logicamente, Deus já tinha outros planos para mim. E me enviou nessa casa. E esse rapaz ofereceu-se porque eu conheci ele há 37 anos atrás. Não, vem, Ângelo, vem, pode ficar aqui, não tem problema. Entrei na casa dele na quinta-feira e depois comecei a botar as antenas espirituais ligadas e comecei a notar as palavras que estavam saindo, como se fosse um vulcão. O vulcão simplesmente sopra umas fumaças aqui, outras fumaças ali, e as pessoas vulcanologistas, que palavra, né, pastor? Vulcanologista, que estuda a condição do vulcão, ele sabe que existe algo debaixo dessa fumaça que está se movendo, que pode explodir. Eu notei através daquelas fumaças que algo podia explodir. E eu já me coloquei numa posição, Senhor, eu não sei o meu destino. Mas eu sei que você é um Deus soberano e você não faz acidente na minha vida, principalmente de estar nesse lar que eu me senti constrangido, na verdade, porque tinha tanta briga, tanta raiva de palavras, amarguras e profundas que saía. E afinal de contas, o marido trabalhava na igreja e a mulher, Ângelo, eu sou crente devota. E eu fiquei totalmente, eu falei, puxa vida, se crente devoto vive dentro dessa batalha, dessa guerra, eu nem sei se eu quero ser crente mais desse jeito. E eu fui entrando e penetrando e orando e pedindo ao Senhor, me guie, me dê a instrução, Senhor. Me ensine, Senhor. Me guie como é que eu posso tirar ou apagar esse vulcão que está presente com essa raiva, com essa ira, com todo o pecado. E, logicamente, depois de 4 dias, nunca trabalhei tanto, viu, pastor? 4 dias de aconselhamento. Era dia e noite aconselhamento. Falei, mas você não pode falar um com o outro dessa maneira. Exatamente o que nós falamos aqui em comunicações. E fui levando a palavra, e fui levando a palavra, e fui levando a palavra, e depois de 4 dias, na segunda-feira à noite, e eu estava preparando para vir embora na terça, eu falei, agora nós vamos fazer aqui. Nós vamos conversar, nós vamos levar essa conversa a sério. Eu quero a sua religião colocada na mesa. Esse Deus que você conhece, eu quero ele na mesa. Com vocês aqui. E levei esse marido e mulher a um ponto, depois de 4 horas naquela segunda-feira à noite de conversa. Levei a eles a um ponto de olhar um ao outro no olho e falar, por favor, me perdoe. Eu falhei com você. Me perdoe. Bem, no final de 4 horas, eu tinha uma mulher e um marido chorando. Se deu resultado, não sei, eu coloco na mão do Senhor, porque o meu interesse era restauração. E não existe um pecado que nós fazemos ou cometemos contra um, contra o outro, que Deus não perdoe. Até mesmo o pecado de idolatria nas nossas vidas. Só que ontem pela manhã, a hora que eu levanto, e levanto bem cedo, a mulher levantou, depois de todo aquele choro, daquelas lágrimas da segunda-feira à noite, foi dormir, tudo bem? Levantou, foi diretamente para a cozinha, começou a comer o pão, ligando a televisão, noticiário, e isso e aquilo. Eu falei, vocês não dão lugar para Deus em sua vida? Em primeiro lugar de tudo que você é?
Como é que o seu dia pode sair no caminho correto quando você já colocou Deus ali naquele armário? Qual é a diferença do seu Deus como o Deus da Raquel, lá em Gênesis, que ela estava escondendo? São deuses. Qual é a sua diferença? O seu Deus é um Deus de crente? Qual é a diferença? Você vai na casa do Senhor hoje, você ouve a palavra do Senhor, mas do momento que você sai dali para a porta, você pega esse Deus, chega em casa, com licença, deixa fechar e colocar você ali. E esse Deus não é nada mais que um office boy que você aperta um botãozinho para trazer quando você tem uma necessidade física, financeira ou relacionada com saúde. Falei, você não pode, você tem que dar Deus primeiro lugar no seu dia, primeiro lugar na sua vida. Como é que você quer restaurar o seu matrimônio que você chorou ontem à noite e você não quer dar Deus o primeiro lugar da sua vida? Meus queridos, essa é a verdade. Quando nós temos ídolos em nossas vidas, quando idolatria é parte de nós, as nossas famílias sofrem. Porque o Deus que nós colocamos em primeiro lugar são as nossas prioridades e não o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, examine seus corações. E o que é prioridade na sua vida? E se Deus não é prioridade, não tem número 1 na sua vida, tu está vivendo em idolatria. Ele quer o primeiro lugar. Nós devemos amá-lo com todo o coração. Foi a pergunta que aquele advogado veio a Jesus. Que devo eu fazer, Senhor? E Jesus simplesmente respondeu, amar a seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com tudo que você é, e o próximo da mesma forma. Meus queridos, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós não vamos substituir o Criador por coisas criadas, seja no físico, no mental ou no espiritual. Amém? Vamos orar. Pai, Tu és um Deus que nos amas pelo que somos, falidos, caídos da Sua graça. Tu és um Deus que perdoa as nossas iniquidades e lava os nossos pecados. Da mesma forma que do leste para o oeste eles não se encontram, Tu faz isso em nossas vidas. Pai, peço a Ti nesse momento, adentro da Sua graça, através do Seu Santo Espírito, que abre, revela e mostre os nossos corações o que é realmente esse pecado de idolatria na minha vida. Senhor, será que, examinando o meu coração, Senhor, Tu sabes que eu estou livre dessas iniquidades, dessas impurezas, desses pecados? Ô Senhor, eu também estou substituindo coisas criadas em mim, com as minhas mãos, com a minha mente, e até mesmo com o meu espírito, substituindo a Sua presença. Pai, peço a Ti que leve os nossos corações ao arrependimento. Pai, causa esse arrependimento para ser sincero e verdadeiro, que nós mudamos e transformamos as nossas vidas. E nós, principalmente nós como pais, não podemos trazer essa idolatria em nossas famílias. Ajude-nos, ó Senhor, a ser intercessores e saber a diferença da necessidade para o falso. Porque o inimigo está em todo e qualquer canto, porque o propósito dele é destruir esta primeira instituição, ou seja, a nossa família, a nossa igreja. Os propósitos, Senhor, que Tu coloca em nossos corações para serem realizados para a Sua glória. Pai, peço a Ti que toque nesses corações, que mude essas vidas, Senhor, para o Seu prazer, o prazer da Sua santa glória. O prazer da Sua santa igreja, para a glória do Seu reino, Senhor. Pai, nesse momento eu peço a Ti que as bênçãos do Altíssimo caia sobre o pastor Ezequiel, sobre os membros do conselho, sobre os regentes, mas também sobre o Seu povo aqui, Senhor, que aqui se encontra essa noite. Dê sabedoria aos nossos líderes aqui, Senhor. Que seja um homem de Deus com os seus corações e suas mentes voltados a Teus planos para as nossas vidas.
Oh Pai, abre as nossas mentes para compreender esta profundidade do seu grande amor para conosco. Pai, obrigado por esse momento e a sua presença para conosco, em nome de Jesus.